E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje, seguindo a falar do Renascimento, para começar a falar de um autor que é bastante conhecido por aí, mas que é muito pouco estudado, que é o Giordano Bruno, que segundo o Reale aqui vai ser um dos pontos altos do pensamento renascentista, como a gente vai ter ocasião de ver neste vídeo e nos próximos. Mas, enfim, antes de entrar no conteúdo propriamente dito deste vídeo, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. Isso pode ser feito através do botão Valeu, que tem aí embaixo, através da chave Pix, que tem aí embaixo também, ou através do Super Chats durante alguma live que estiver rolando por aqui. Além disso, tem outras duas formas diferentes de fazer sua doação. Uma delas é comprando os livros do Reale e do Antiseri pelos links que estão na descrição aí. Assim, eu ganho uma comissão em cima do valor e você paga o mesmo valor que você pagaria normalmente se comprasse pela Amazon. E a melhor maneira pela qual você pode fazer o apoio financeiro para o meu canal é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você só dê R$2, o que em si não é tanto dinheiro, eu tenho a segurança de que vou receber aquele dinheiro no mês seguinte e isso já é muito bom. E se cada inscrito meu me doasse R$2 por mês, já faria bastante diferença. E se você fizer esse apoio, você vai ter um agradecimento especial aqui no começo de cada um dos vídeos da história da filosofia. Então eu gostaria de agradecer aí ao Cássio, à Andressa, ao Denício e ao Luiz por serem nossos 4 atuais apoiadores do Apoia-se. Pessoal, muito obrigado mesmo. Espero que você que esteja assistindo aí, que ainda não é apoiador, fique com vontade de apoiar. E é isso. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar de Giordano Bruno, que foi uma das figuras aí de maior destaque do Renascimento no âmbito da filosofia. E como sempre, vamos lendo o que o Reale diz aqui e vamos comentando em cima depois. Giordano Bruno nasceu em Nola, em 1548. Seu nome de batismo era Filipe. O nome de Giordano foi lhe dado quando, ainda muito jovem, ingressou no convento de São Domingos, em Nápoles, onde foi ordenado sacerdote em 1572. Então o nome original, né, de batismo do Giordano Bruno era Filipe, e Giordano foi um nome que lhe foi atribuído quando ele entrou na ordem dominicana. Esse fato de que ele entrou na ordem dominicana vai ser muito importante, especialmente para o próximo vídeo. Vai ser muito importante, na verdade, para a formação dele. Ele vai receber toda a formação dominicana tradicional que se recebia nessa época. E isso vai ser bastante importante, principalmente para o assunto do próximo vídeo, que é a questão da magia e da técnica da memória também, né, da mnemotécnica. Mas enfim, isso é assunto para o próximo vídeo. Mas destaque-se aqui que isso é um dado bastante importante. Seu espírito rebelde já se manifestou quando ainda era estudante e, em 1567, foi instaurado um processo contra ele que depois foi suspenso. Então vamos lá, ele tinha um espírito rebelde, bastante rebelde, inclusive é por isso que muitas pessoas o conhecem hoje em dia, mesmo não tendo lido nada dele, e até mesmo dificilmente tendo lido algo sobre ele. A ideia que se tem de Giordano Bruno é que era uma pessoa justamente muito rebelde, porque, como a gente já vai ver daqui a pouco, ele foi morto na fogueira pela Inquisição Romana em Roma, nesse período aí do Renascimento, né? Então ele é conhecido bastante por isso, né? Alguns até o colocam como mártir da ciência, e a gente já vai ver que essa descrição não é apropriada para falar dele. Mas de qualquer forma foi alguém que morreu pelo que acreditava, e por isso ele se tornou muito famoso. Então esse espírito de rebeldia, né, de discordar de todo mundo, já se manifestou ainda na juventude, né? Em 1567, foi instaurado o primeiro processo contra ele, que acabou sendo suspenso depois. Mais grave foi o processo de 1576, 9 anos depois. Instaurado, mais do que pelas suspeitas de heresia que havia suscitado, pela suspeita de que lhe coubesse a responsabilidade pelo assassínio de um confrade que o havia denunciado. Então, vejam, né, ele não só foi acusado de heresia, né, que é justamente o motivo pelo qual ele é famoso, de ter sido condenado e tal, lá, já quando ele se tornar mais velho, ele também sofreu esse processo por suspeita de ter assassinado um outro padre. Então, vejam, né? Aliás, por ter assassinado, mas por ter tentado assassinar um outro padre. Mas, segundo o Reale aqui, a suspeita era infundada. Mas a situação complicou-se a tal ponto que Bruno, que nesse meio tempo fugira para Roma, chegou a pensar em largar o hábito e refugiou-se no norte do país. Então, que a gente vai começar a ver o Giordano Bruno migrando
de Roma para vários lugares da Europa, e a gente vai ver que isso vai ser uma constante aí ao longo da vida dele. Então, primeiro ele foi para o norte do país, Gênova, Noli, Savona, Turim e Veneza, e finalmente, depois foi para a Suíça, em Genebra, aliás, foi para Genebra, na Suíça, onde frequentou ambientes calvinistas, mas logo se rebelaria também contra os teólogos calvinistas. Então, não lhe bastando ter sofrido a rejeição aí dos teólogos e filósofos católicos, né, acabou que ele foi fugir então para a Suíça, onde vigorava o calvinismo, do João Calvino, e ainda assim, nesse contexto, ele também brigou com todo mundo e as pessoas o condenaram pelo que ele estava propondo ali de filosofia. A partir de 1579, Bruno viveu na França, primeiro em Toulouse por 2 anos, e a partir de 1581 em Paris, onde conseguiu atrair a atenção de Henrique III, do qual teve proteção e apoio. Então, a gente vai ver esse processo também, né? O Bruno, como outros autores que a gente já viu, muitas vezes fogem de um país para o outro e se aliam a interesses políticos daquele governante para conseguir apoio, né? Ou por acaso os interesses convergem e ele consegue um apoio, uma proteção. Isso acontece bastante na história da filosofia, principalmente com esses autores perseguidos. Em 1583 foi para a Inglaterra, acompanhando o embaixador francês e vivendo sobretudo em Londres. E aqui é uma fase muito importante da vida dele, como a gente vai ver. Esteve durante um período também em Oxford, onde, porém, logo entrou em choque com os docentes da universidade, que ele considerava pedante. Então o pessoal da Universidade de Oxford também não gostou dele. Documentos vindos recentemente à luz mostram, entre outras coisas, que os doutos locais o contestaram por ter plagiado Fitino em suas lições, no que diz respeito às doutrinas mágico-herméticas. A gente já tem vídeo falando do Fitino aqui. Pelas minhas contas de quando esse vídeo vai sair, o vídeo do Fitino saiu há uns 6 meses aí, mais ou menos. Vocês podem voltar aí para dar uma olhada, né? Fitino, filósofo neoplatônico da época do Renascimento, que trouxe à tona essa questão do hermetismo, né? Algumas ideias herméticas para integrar ali na sua filosofia, junto do seu neoplatonismo, do seu cristianismo e tudo mais. E a gente vai ver que o Bruno, de fato, sofreu bastante influência dele, apesar de ter vários pontos de divergência, como também vai ficar claro ao longo da explicação. Principalmente ao longo dos próximos vídeos aí. Então ele foi acusado justamente de ter plagiado as lições do Fitino. Em 1585 retornou a Paris, mas logo percebeu que não gozava mais da proteção do rei e teve de fugir depois de um desencontro com os aristotélicos. Então os aristotélicos também ficaram bolados com ele. Desta vez escolheu a Alemanha luterana. Então, depois de passar pelos católicos, pelos calvinistas e também de ser rejeitado por correntes filosóficas diversas aí, né, por tendências filosóficas diversas, ele foi tentar encontrar refúgio entre os luteranos. Em 1586 estabeleceu-se em Wittenberg, onde elogiou publicamente o luteranismo, mas também aí não permaneceu por muito tempo. Em 1588 tentou obter os favores do imperador Rodolfo II de Habsburgo, na Áustria, mas sem sucesso. Retornou então à Alemanha, onde em 1589, em Helmstedt, inscreveu-se na comunidade luterana, da qual foi expulso depois de apenas um ano. Então os luteranos também ficaram bolados com ele. Em 1590 foi para Frankfurt, onde publicou a trilogia dos seus grandes poemas latinos. E aí vem, de fato, obras importantíssimas aí para o pensamento dele. A gente vai falar das obras depois. Mas isso então foi em Frankfurt. Quando aí estava, recebeu um convite por livreiros do nobre veneziano João Mocenigo para transferir-se a Veneza. Ele desejava aprender a mnemotécnica da qual Bruno era mestre. Então houve esse nobre de Veneza, chamado Mocenigo, estou falando esse nome errado há alguns dias já, que tinha interesse justamente na arte da memória, que eu mencionei há pouco e que a gente vai explorar melhor no próximo vídeo, que o Bruno dominava. O Bruno não só estudou muito isso, como ele próprio desenvolveu muito o que é a arte da memória, o que era a arte da memória na época dele. E, enfim, tendo sido responsável por esses desenvolvimentos, isso chamou a atenção desse veneziano João, que o convidou para ensinar-lhe essa técnica. E, imprevidentemente, Bruno aceitou o convite e voltou à Itália em 1591. No mesmo ano, Mocenigo denunciava Bruno ao Santo Ofício. Então, também o Mocenigo não ficou muito contente com o que o Bruno estava pregando.
Em 1592 começou em Veneza o processo contra Bruno, que se concluiu com a sua retratação. Então, primeiro, ele chegou a se desculpar por algumas coisas que ele dizia ou fazia. Em 1593, o filósofo foi transferido para Roma, sendo submetido a novo processo. Depois de extenuantes tentativas de convencê-lo a retratar-se de algumas de suas teses, chegou-se a uma ruptura final com sua condenação à morte na fogueira, sentença que foi executada no Campo dei Fiori em 7 de fevereiro de 1600. Então, nasceu em 1548, morreu em 1600. Né? Teve uma vida aí bastante breve. Essa, então, é a história do Giordano Bruno. E aí observa o real aqui que o Giordano Bruno não renegou seu credo filosófico religioso, morrendo para testemunhá-lo. Então, toda essa narrativa está criando um certo suspense, né, do que se trata, né, a doutrina do Bruno, o que ele estava pregando para ser tão detestado assim, né? E, bom, o fato é que é isso que a gente vai estudar aqui no resto do vídeo de hoje e nos próximos também. São muito numerosas as obras de Giordano Bruno. Entre elas merecem particular atenção a comédia O Candeeiro, o De Umbrici Dearum, A Ceia das Cinzas, sobre a causa princípio e uno, sobre o infinito universo e mundos, o despacho da fera triunfante, sobre os heróicos furores, sobre o mínimo, De Monade e De Immenso et Innumerabilibus. Então vejam, várias obras aí e tem outras também, né, que não estão aqui citadas pelo Reale. Mas vejam, né, temas que estão bastante frequentes aí nos títulos dessas obras são questão do infinito, causa, princípio, universo, mundo. Então é um autor que vai ter uma pegada bem cosmológica, vai ter uma pegada mística também, mas essa parte cosmológica vai ser bastante importante para a gente entender a posição do Bruno aí nesse período. Bom, então é isso sobre a vida e as obras dele. Para entender a mensagem de um filósofo, é preciso captar o fulcro de seu pensamento, a fonte dos seus conceitos e o espírito que lhe dá a vida. E qual que seria o caso no Giordano Bruno, né? Os estudos mais recentes conseguiram lançar luz sobre a questão. A marca que distingue o pensamento bruniano é de caráter mágico hermético. Isso é muito importante de ser ressaltado, principalmente quando muitas pessoas ainda têm essa visão um pouco... até um pouco antiga, na verdade, de que o Giordano Bruno foi um mártir da ciência, ou era um cientista, ou alguma coisa desse tipo. Ele tinha ideias, como eu acabei de dizer, cosmológicas, mas aquilo que está no fundo do pensamento dele é o hermetismo. É o pensamento hermético, são doutrinas mágicas e esse tipo de coisa que a gente viu bastante aqui já no Renascimento. Né? A gente já tratou bastante disso. Isso não era a exclusividade dele, apesar de ele levar isso para um nível um pouco mais profundo e mais radical. Então, caráter mágico hermético aí. Inclusive, lembrando aí da influência do Fitino, né, que eu mencionei há pouco, certamente ele deve muito ao Fitino por causa dessas doutrinas. Bruno se coloca na trilha dos magos filósofos renascentistas, levando muito adiante o discurso que Fitino cautelosamente iniciara, procurando manter-se dentro dos limites da ortodoxia cristã, mas que tratou de levar às últimas consequências. Então, vejam, né, o Fitino, ele tentou incorporar esses elementos herméticos. Vários outros autores que vieram depois tentaram fazer isso também, a gente falou de algum deles aqui já. Tentaram incorporar então na própria filosofia, mas ainda fazendo um esforço para se manter dentro da ortodoxia cristã. Marcílio Fitino, Marcílio Fitino foi sacerdote, ele era uma pessoa vinculada à igreja e que prezava pela doutrina da igreja. Né? E se um elemento estranho viesse para ser incorporado no pensamento dele, se submeteria ao cristianismo, que é o principal, né, do pensamento de um filósofo cristão, da maior parte deles, pelo menos. Né? Mas no caso do Bruno isso não vai acontecer. Né? Essa cautela toda, esse cuidado para conciliar essas dimensões, né, do cristianismo com o hermetismo, com o pensamento, isso não vai ter para o Bruno. O Bruno não vai estar fazendo questão de conciliar nada. E mais, o pensamento bruniano pode ser entendido como uma espécie de gnose renascentista, uma mensagem de salvação moldada no tipo de religiosidade egípcia, como precisamente pretendia ser a mensagem dos escritos herméticos. O seu neoplatonismo serve de base e de moldura conceitual para essa visão religiosa, dobrando-se continuamente às suas exigências. Então vejam, né? Então tem algo de gnóstico no Giordano Bruno, né, segundo o Reale aqui,
mensagem soteriológica e especialmente vinculada a essa questão do corpus hermeticum e as questões que estão contidas nele, né? O Corpus Hermeticum a gente já estudou aqui, já falamos sobre o conteúdo dele. É um conjunto de obras que surgiu ali no século I, século II depois de Cristo, com a pretensão de terem sido escritos pelo Hermes Trismegisto, que seria uma figura egípcia, antigona, só que na verdade, enfim, esse não é o caso. Mesmo que se encontre algo de egípcio ali, enfim, aquilo dali está totalmente diluído e incorporado com um monte de coisa do ambiente grego e helenístico, né? Enfim, é muito mais tardio do que se pretende ser. Mas, de qualquer forma, é um texto que se pretende ser egípcio e guardião de uma sabedoria antiga e tal. E no Renascimento, como a gente já falou também, muita gente compra essa ideia, né? Muita gente compra a proposta desse texto de fato ter sido escrito pelo Hermes Trismegisto, que teria sido um profeta que viveu lá há muito tempo. Então, por isso que o Reale até coloca aqui egípcio entre aspas, né? Porque tem muito mais de neoplatonismo e coisas da antiguidade tardia do que substância propriamente egípcia, apesar de que certamente, enfim, não sei se certamente, mas pode ser que tenha alguma coisa lá, né? Mas é um texto que surgiu no contexto helenístico, né? E aproveitando vários dos elementos dessa cultura. Enfim, ele até chega a dizer aqui que o seu neoplatonismo, né, o neoplatonismo do Bruno, serve de base e de moldura conceitual para essa visão religiosa, dobrando-se continuamente às suas exigências. Então até o neoplatonismo do Bruno, que é uma outra característica bem marcante do pensamento dele, na influência aí até do próprio Fitino, né, mas dessa tradição neoplatônica mais recente, dessa época do Renascimento, assim como a mais distante, enfim, é um elemento que vai ser muito importante também. Mas mesmo esse elemento também se dobra às exigências do aspecto hermético do pensamento dele. Então, vejam, né, o que está no centro, né, o que está incorporando as coisas é o pensamento mágico-hermético. São as doutrinas herméticas. E aí o neoplatonismo se ajusta às doutrinas mágico-herméticas, qualquer outra doutrina que for incorporada também vai se ajustar a ela. Esta é a documentadíssima tese apresentada recentemente por Frances Yates, que é uma historiadora do Renascimento, especialmente do Giordano Bruno, famosíssima. Vale muito a pena a leitura, eu já li um livro dela e é muito bom mesmo. E o Heller diz aqui que essa interpretação dela resolve muitos problemas de interpretação da obra de Bruno. A filosofia de Bruno, segundo ela, abre aspas, é fundamentalmente hermética. Ele era mago hermético do tipo mais radical, com uma espécie de missão mágico-religiosa. Então ele se via inserido numa missão, num papel missionário. Tanto que ele falava dessas coisas na universidade, por isso que as pessoas não gostavam dele. Não era uma religiosidade para ser guardada para si. Tinha uma coisa de colocar para fora, tanto que as pessoas ficaram extremamente incomodadas com ele. Portanto, conclui Yates, toda a tentativa fitiniana de construir uma teologia platônica cristã, com seus Prisci Theologi e Magi, e com o seu platonismo cristão, furtivamente permeado de alguns elementos mágicos, era menos do que nada aos olhos de Giordano Bruno, que, aceitando plena e despreconceituosamente a religião mágica egípcia do Asclepius, que é um dos textos lá do Corpus Hermeticum, considerou a religião mágica egípcia como uma genuína experiência teúrgica e estática genuinamente neoplatônica, como uma elevação em direção ao mundo. Então, vejam, de novo, aquilo que eu comentei. A tentativa fitiniana de conciliar essas coisas já não está sendo levada a cabo mais aqui no Giordano Bruno. E o Giordano Bruno identifica nas doutrinas do Corpus Hermeticum uma experiência teúrgica, neoplatônica, de união com o princípio, com a divindade, com Deus. E, então ele aproxima o neoplatonismo do hermetismo. Ele identifica muita coisa de comum ali. E chamo Reale a atenção para o fato que eu acabei de mencionar aqui, que era assim de fato, já que o egipcianismo hermético nada mais era do que o egipcianismo interpretado por neoplatônicos da Antiguidade Tardia. Então, é claro que o Bruno viu o neoplatonismo no Corpus Hermeticum, porque esse texto foi escrito por neoplatônicos, ou por pessoas amplamente influenciadas pelo neoplatonismo ali na Antiguidade Tardia. Então, enfim, é claro que tinha coisas semelhantes.
Entretanto, o problema da interpretação de Bruno não se resolve reduzindo-o a mero continuador desse tipo de neoplatonismo e considerando um simples seguidor de um culto misteriosófico egípcio. Porque ele certamente foi influenciado pelas ideias produzidas por Fitino e por Pico. Essa tradição neoplatônica mais recente que eu comentei com vocês, também tem vídeo sobre o Pico della Mirandola aí. Logo depois que termina os vídeos do Marcílio Fitino, tem o vídeo do Pico della Mirandola. Episódio 200 e pouquinho. Com toda a sua força psicológica, suas associações cabalísticas e cristãs, o seu sincretismo de diversas posições filosóficas e religiosas, antigas ou medievais, e com sua magia. Então ele traz muito mais coisa do que simplesmente do que está ali no Corpus Hermeticum ou do que está no neoplatonismo. Enfim, ele é realmente uma figura que traz muitos elementos distintos para o seu pensamento, né? Consequentemente, é claro que Bruno não podia estar de acordo com os católicos nem com os protestantes. Em última instância, não pode ser considerado sequer cristão, pois acabou pondo em dúvida a divindade de Cristo e os dogmas fundamentais do cristianismo. E é claro também que os apoios que buscava, ora de uma parte, ora de outra, eram apenas apoios táticos para realizar a própria reforma. Então vejam, né, depois de ter mencionado essa influência hermética toda aí, da qual a gente vai ver detalhes aí nos próximos vídeos, acho que vai ficar subentendido em muitas das coisas que eu vou explicar aqui para vocês, fica claro por que ele foi tão perseguido, né? Por que ele se juntava a uma certa comunidade e era expulso dela. Porque nenhuma das vertentes do cristianismo, né, aceita nada disso, né? Ainda mais porque, de acordo com o Reale aqui, o próprio Bruno chegou a negar a divindade de Cristo e outros dogmas importantes aí para a teologia cristã, seja católica, seja protestante, e que, enfim, nessa época continuavam comuns, né? Tanto católicos quanto calvinistas quanto luteranos acreditavam na divindade de Cristo. Então, certamente, negar isso é uma afronta a todo mundo ao mesmo tempo. Enfim, até eu estava lendo o De Magia do Giordano Bruno recentemente, e ele tem uma hora que ele se refere a Cristo de um jeito até meio... aquele tal lá de Jesus, sabe? Acho que ele nem menciona Jesus, mas a nota de rodapé dizer que ele está falando de Jesus, mas a referência de um jeito meio assim, aquele tal lá, aquele cara lá que faz aquelas coisas que o pessoal diz, sabe? Tem um tom meio... não sei se desprezo é a palavra certa, mas tem um tom meio de, trata como se fosse qualquer coisa, sabe? Então, enfim, consigo ler aquilo e imaginar alguém naquela época lendo, ficando profundamente incomodado e pensando, não é para você fazer parte da nossa comunidade de fato, né? Enfim. Então, quando ele conseguia esses apoios, né, dos calvinistas, aí depois dos luteranos, conseguia de algum rei católico aleatório, esse processo todo, no fim das contas, eram táticas para ele próprio ir conduzindo a própria reforma, né, para ele próprio ir executando essa missão da qual ele se via, pela qual ele se via responsável. E, enfim, ir propagando as ideias dele e tudo mais. É precisamente por isso que ele provocou violentas reações em todos os ambientes nos quais ensinou. Bruno não podia seguir nenhuma seita, porque seu objetivo era de fundar ele próprio uma nova religião. Então ele mesmo tinha ali o conjunto de ideias dele que queria trazer à tona, né? Ele não queria ser calvinista, não queria ser luterano, mas ia se aliando de acordo com o que era conveniente para que ele próprio conduzisse a própria reforma e instaurasse assim a própria religião. E, no entanto, estava ébrio de Deus, para usar uma expressão que Novalis usou a respeito de Spinoza. E o infinito foi seu princípio e seu fim, como podemos dizer com outra expressão de Schleiermacher em relação a Spinoza. Mas trata-se de um divino e de um infinito de caráter neopagão, que o aparato conceitual do neoplatonismo, feito renascer por Nicolau de Cusa e por Fitino, prestava-se a expressar de modo quase perfeito. Então, vejam, ele é pagão ainda, pelo menos tudo isso que ele diz está muito permeado de paganismo mesmo. Ele não é um cristão, né? Não é nada dessa tradição, né? Certamente sofreu muita influência deles, mas ele não se alia a essa tradição. E aí eu vou avançar aqui para as conclusões do capítulo sobre o Bruno, que ele faz certas menções que são importantes e que vão ficar claras depois nos próximos vídeos que a gente fizer. Mas que, enfim, eu não pretendo fazer um vídeo depois só para as conclusões, é um trecho pequeno, acho que é melhor encaixar aqui. Mas, vejam aqui que o Reale, depois de expor toda a doutrina dele, como a gente vai ver nos próximos vídeos, vamos ver o que ele conclui. Bruno é certamente um dos filósofos mais difíceis de entender. E no âmbito da filosofia renascentista, certamente é o mais complexo. De fato, é um baita nome, enfim,
É uma mente diferenciada, realmente. Daí as exegeses tão diversas que sobre ele foram propostas. Então há divergências de interpretação sobre várias coisas. No estado atual de coisas, porém, no estado atual dos estudos, porém, muitas conclusões a que se chegaram no passado devem ser revistas. E é isso que acho que é importante a gente ter em mente antes de entrar no pensamento dele. E aí talvez funcione mais como um elemento de introdução do que um elemento de conclusão. Pelo menos aqui para os nossos propósitos, né? Acho que no livro faz sentido. Enfim, parar de falar disso. Não parece possível fazer dele um precursor da revolução do pensamento moderno, no sentido em que operará a revolução científica, porque seus interesses eram de natureza completamente diferente, mágico-religiosos e metafísicos. Então, vamos lá, né? Existe esse mito do Giordano Bruno mártir da ciência, né? Porque ele de fato defendia algumas posições que foram adotadas pela ciência moderna depois. Só que de fato, quando a gente vai se debruçar sobre as razões dele, como até a gente deve falar aqui daqui a pouco, já é a próxima coisa que eu quero falar. Mas tem vários elementos de várias doutrinas filosóficas, ideias filosóficas que ele vai valorizar e que posteriormente vão ser cientificamente sustentadas, que ele defende por outras razões, que não são razões científicas, observacionais ou qualquer coisa assim. São razões de fundo mágico-hermético, como como o Reale já está antecipando para a gente aqui. Então ele diz aqui, por exemplo, a defesa que ele fez da Revolução Copernicana fundamenta-se em base totalmente diferente daquelas em que se baseara Copérnico, tanto que alguns chegaram até a levantar dúvidas de que Bruno realmente tem entendido o sentido científico daquela doutrina. Então vejam, né, o que é a Revolução Copernicana, que a gente vai estudar aí na próxima parte da nossa série quando for falar da Revolução Científica. Foi a tendência que surgiu nesse momento, foi a crescente aceitação da teoria copernicana do heliocentrismo, né, da ideia de que no centro do universo está o Sol e em torno do Sol estão rodando os outros planetas, inclusive a Terra. Essa é uma ideia que o Copérnico trouxe primeiro aí nesse período da modernidade, pelo menos cientificamente falando, né? E o Bruno, apesar de se encontrar antes da difusão dessa doutrina copernicana e disso passar a ser amplamente aceito e ser considerado algo científico de fato, ele já elogiava, né, essa doutrina e isso fez com que muitas pessoas o considerassem um certo sentido, um gênio à frente do seu tempo, no sentido de que, olha, lá atrás ele já estava pensando naquelas coisas e ele morreu por isso, depois comprovou que ele estava certo. Só que aí que tá, né, os motivos pelos quais ele defendeu essas coisas, que depois foram aceitas como corretas, eram completamente diferentes das razões científicas pelas quais a gente geralmente atribui méritos ao Copérnico, por exemplo, e às pessoas que aceitaram a teoria dele. Então, assim, a gente vai falar disso daqui a 2 vídeos, quando for falar da cosmologia do Bruno, mas só para antecipar aqui, no hermetismo, como provavelmente já foi mencionado aqui em algum momento na série, o Sol tem um papel muito importante, porque o Sol é uma imagem do intelecto divino, né, que radia, penetra as coisas e tudo mais. O Sol, como correspondente do espírito divino, do espírito universal, qualquer coisa assim, é muito presente no hermetismo, é uma das coisas que você mais vê assim quando lê um texto que tem esse caráter hermético. E os elogios do Bruno iam nessa direção, né, nesse simbolismo, né, do Sol estar no centro e dos planetas estarem rodando em volta. Então ele valoriza muito mais por isso do que propriamente por questões observacionais enfim, e científicas mesmo, como a gente tende a considerar hoje. E ele diz umas outras coisas ainda. Não é possível destacar o aspecto matematizante de muitos escritos brunianos, pois a matemática bruniana é aritmologia pitagorizante, sendo, portanto, metafísica. Então, se a gente vê o Bruno em algum escrito usando muita matemática, isso poderia suscitar essa impressão de caramba. O Bruno está antecipando essa matematização da natureza que vai acontecer ali nos séculos seguintes, né? Até o próprio Galileu, o Newton, enfim. Mas, no caso, não, né? O uso matemático que ele faz, aliás, o uso que ele faz da matemática não é um uso exatamente científico e descritivo da natureza, no sentido em que farão, por exemplo, o Newton, o Galileu e outras figuras. Mas é uma matemática que é uma aritmologia pitagorizante, né? Então tem esse cunho místico ainda, metafísico, esotérico, não está tendo o uso que virá a ter na Revolução Científica, pelo qual a Revolução Científica é a Revolução Científica, né? Não é essa matematização da natureza ainda.
Então, sabe, são razões completamente diferentes, de novo, né? Em suma, com sua visão vitalista e matemática, Bruno não é pensador moderno, no sentido de que não antecipa as descobertas do século seguinte, que nascem em bases totalmente diferentes. Então, enfim, é isso que eu acabei de dizer, né? São razões diferentes que vão levar a revolução científica a concluir certas coisas, e são razões outras também que vão levar o Bruno a chegar a essa conclusão ou a ter preferência por essa conclusão, né? Só que aí o Halley diz aqui: entretanto, Bruno antecipa de modo surpreendente certas posições de Spinoza e sobretudo dos românticos. A embriaguez de Deus e do infinito próprias desses filósofos já está presente em muitas páginas de Bruno. Schelling é o pensador que mostrará, pelo menos em uma forte base de seu pensamento, em uma forte fase de seu pensamento, perdão, as mais fortes afinidades de opção com o nosso filósofo. E uma das obras schellingianas mais belas e sugestivas intitular-se-á precisamente Bruno. Em seu conjunto, a obra de Bruno marca um dos pontos culminantes da Renascença e, ao mesmo tempo, um dos resultados conclusivos mais significativos desse período irrepetível do pensamento ocidental. Então aqui ele basicamente está dizendo que ele vai ter influência póstuma aí, né? Vai influenciar o Spinoza, influenciar o Schelling, e enfim, de fato não tem como a gente se aprofundar nisso agora. Isso de fato vai ficar não para o próximo vídeo nem para o outro, mas lá quando a gente for falar do Spinoza, quando for falar do Schelling, então daqui a alguns anos, talvez. E bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a cosmologia do Giordano Bruno, a metafísica dele. Aliás, não, mentira, isso não é no próximo vídeo, não. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a arte da memória e a magia, como é que essas coisas se relacionam, como é que é a tradição da arte mnemônica. E depois, sim, a gente vai falar da metafísica, da cosmologia e depois da mística dele. E eu espero poder contar com você aí nas próximas aulas. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de comprar os livros pelos links aí na descrição e apoiar o canal financeiramente por todas as formas que eu sempre peço para apoiar. Além disso, deixar um like aí embaixo, comentar alguma coisa, se inscrever no canal, favoritar o vídeo e, o mais importante, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é o mais importante de tudo, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Falou!